Quando eu descobri isso, a minha vida finalmente começou a mudar. Se tem áreas na sua vida que você gostaria de mudar, coisas que te chateiam, te entristecem, mas você não sabe como resolver, na verdade, você nem acha que pode resolver ou mudá-las. Se você se encaixa em um desses pontos que eu falei até aqui, fique comigo até o final, porque nesse vídeo eu vou te mostrar que as coisas podem ser diferentes. Eu sou Samila Antunes, terapeuta, palestrante e especialista nos 4 temperamentos. Aqui nesse canal você vai encontrar as orientações e as ferramentas que você precisa para alcançar a vida que você deseja, mas não de uma maneira ilusória ou fantasiosa, mas sim de uma maneira real, verdadeira e completamente possível. Eu sempre me considerei uma pessoa muito próspera. Eu sempre me considerei uma pessoa muito sortuda, pela família que eu nasci, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu irmão, pelo meu padrasto, que meu pai é falecido, e hoje pela família que eu estou construindo, meu esposo e as minhas 2 filhas. Mas tinham alguns pontos na minha vida, existiam algumas áreas específicas que eu não conseguia mudar, que eu achava que era simplesmente assim, que na verdade eu me sentia presa. Era como se o universo conspirasse contra mim. Literalmente, essa era a sensação, como se Deus tivesse me punindo por algo. E os anos foram se passando e a frustração foi só aumentando. Eu tentava me ocupar com outras coisas, focar em outras áreas, mas no fundo eu sabia que eu tinha aquele calcanhar de Aquiles. Foi quando eu estava no meu processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, de amadurecimento da minha personalidade, que eu iniciei desde a minha adolescência e eu sempre buscando mais e me aprofundando. E nos últimos meses eu percebi onde eu estava falhando. Apesar de já saber no meu consciente, o meu racional entendia, mas eu ainda não estava conseguindo ver onde eu estava falhando na hora de aplicar na minha vida. E sobre o que eu estou dizendo? O lugar do vitimismo. Eu já falei aqui em vídeos anteriores que o vitimismo, esse lugar, quando a gente se coloca enraizado no vitimismo, a gente castra qualquer possibilidade de mudança. A gente joga no lixo a chave da virada da nossa vida. A gente joga no lixo a caneta que escreve a nossa própria história. E foi quando eu percebi que nessa área em específica eu estava me colocando no lugar de vítima. Samila, você está querendo dizer que nós nunca somos vítimas? Que as coisas não acontecem conosco? Não, não estou falando isso. Muitas vezes as coisas acontecem sim com a gente. Mas se eu for para um lugar de vitimismo, onde eu fico ali alimentando aquela dor, onde eu fico ali alimentando o que me aconteceu, eu não me posiciono. Eu não faço nada para mudar. Tá bom, eu não consigo controlar o que fazem comigo. Eu não consigo controlar o que me acontece. Mas eu consigo controlar depois disso. Controlar não é nem no sentido de controlar, né? Mas eu consigo sim fazer algo a partir dali. Se eu simplesmente fui atacada ou algo me aconteceu e eu sento e emocionalmente eu fico ali remoendo e chorando, olha o que me aconteceu, olha o que fizeram comigo, eu não vou para o lugar de o que eu posso fazer a partir disso? Como eu posso resolver? Eu não vou para esse degrau do questionar. Não questionar, ai, por que fizeram isso comigo? Mas o que eu posso fazer a partir do que fizeram comigo? Como eu posso resolver essa situação? E a partir do questionar, eu proponho e eu coloco em prática. E nessa área, que vocês podem estar muito curiosos do que seria, e prometo para vocês que em um próximo vídeo eu vou me aprofundar nesse ponto, dizer aqui claramente
toda essa minha evolução, mas no momento eu só quero que vocês entendam o contexto e como isso pode ser aplicado na sua vida. Então, eu olhei para a situação e eu falei, caramba, eu falo tanto que a gente não pode se colocar como vítima, eu falo tanto que não importa o que aconteceu, mas sim o que eu estou fazendo com o que me aconteceu. E aqui, eu tô aqui sendo a danada da vítima. E aqui eu tô me colocando nesse lugar de coitadinha, olhem pra mim, eu não consigo, eu tento, mas eu não consigo, olha só. Eu me esforço, mas mesmo assim eu não consigo. E eu tava me colocando. Nesse primeiro momento que eu olhei e eu falei, caramba, tanto que eu sei, tanto que eu falo que eu não posso ser vítima, mas nesse lugar aqui eu tô deixando passar. E foi quando eu tomei a postura de sair do vitimismo, questionar, propor e aplicar. Eu falei, o que eu posso fazer diferente? E ali eu comecei a mergulhar nas decisões e nas ações que eu podia fazer para mudar. Esse é um ponto que puxa o outro. E até eu conversei com vocês rapidamente lá no meu Instagram, para quem não me segue, é @samila.antunes, o mesmo aqui do canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para você não perder um vídeo que pode ter orientações que vão transformar a sua vida. Esses dias eu estava analisando, estruturando a forma como eu passo o conteúdo, as novas maneiras que eu quero me comunicar com vocês para ser ainda mais assertiva, para trazer ainda mais resultados para vocês. E enquanto eu estava ali mergulhada naquele conhecimento, o meu coração queimou de uma maneira que eu falei, eu preciso gravar um vídeo, falar alguma coisa. Minha vontade era gravar uma live, já era tarde e eu não conseguia fazer a live. Mas eu peguei o meu celular, estava ali penteando o meu cabelo, né, finalizando os meus cachos e comecei a falar com vocês. E esse vídeo está até aqui no canal, é algo assim de 2, 3 minutos, mas é bem direto. E ali eu compartilhei a virada de chave que eu tive na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito temente a Deus. Eu sempre quis obedecê-lo em tudo e em todas as áreas da minha vida. Desde sempre, desde que eu me entendo por gente, esse sempre foi o meu pensamento. Me batizei na igreja batista com 9 anos de idade, sabendo exatamente o que eu queria. Professar a minha fé e ser uma nova criatura. E desde sempre eu tive esse desejo no meu coração. Só que com o passar do tempo, a religiosidade, a ideia das pessoas sobre Deus, sobre as suas interpretações sobre o que realmente Jesus falou. Não estou culpando as pessoas não, tá? Eu só estou dizendo que, muitas vezes, a nossa forma de ver o mundo não é nossa. Ela é moldada pela sociedade, moldada pelos líderes religiosos, pela nossa família, o que não é necessariamente ruim, a gente só precisa estar consciente. E ao longo desses anos, eu acabei indo para um lugar de passividade. Não em todas as áreas da minha vida, mas em algumas em específico. E claro que aquela área lá no início que eu falei para vocês que tanto me chateava, que tanto me frustrava, foi exatamente essa área que eu deleguei a Deus. E aqui eu quero falar uma frase que foi aquela que eu falei para mim mesma. Deus não vai vir te salvar. Como assim, Samila? Como assim ele não vai vir me salvar? Não, ele não vai vir te salvar e ele não vai vir me salvar. Porque ele já veio. Ele já enviou o seu filho. Ele já morreu por nós. Ele ressuscitou e nos salvou. E nos deu a vida eterna. Aquilo que ele se propôs a fazer, ele já fez. O que mais eu queria? O que mais eu estava esperando? O que mais eu estava imaginando que ele teria que fazer? Eu estava delegando a ele, naquela área, algo que eu tinha que fazer. É o que eu falo. A gente precisa escrever a história da nossa própria vida.
Eu sei que muitas vezes dentro da religião, a gente é levado a que Deus está escrevendo a nossa história. Ele já escreveu. Sabe qual é a história dele? Ele te deu a vida. Ele te deu os mandamentos. Amar a Ele sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Fazer o bem e não o mal. Está escrito a sua história. Ele já nos disse que a família é um presente, ele já instituiu a família. Ele já disse que o esposo precisa amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Ele já disse que nós temos que honrar os nossos maridos, cuidar, ser a costela deles, que nós devemos guiar os nossos filhos, que daremos conta a Deus sobre os nossos filhos. Ele já escreveu a sua história. Ele já disse que nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Está escrito. Mas como você vai ser o sal da terra e a luz do mundo, é você que escreve. E o tempo que nós estamos aqui nessa terra, esperando ele vir nos buscar, somos nós que escrevemos. Segundo os mandamentos dele. É você que escreve a sua história. Aqui eu não estou falando sobre que Deus não é todo-poderoso, que ele não faz milagres. Eu não estou levando para esse lado. Eu estou trazendo para a autorresponsabilidade. Pensa aqui comigo. Não feche a sua mente e não feche o seu coração, tá bom? Para você poder entender o que eu estou falando e alcançar aquilo que você quer na sua vida. Não é uma vida feliz? Não é uma vida plena? A plenitude daquele que preenche todas as coisas em toda e qualquer circunstância? Não é isso que você quer para a sua vida? Você não quer o casamento leve, harmonioso, filhos plenos e felizes? Você completa, respeitada, amada, abençoando o próximo? Não é isso que você quer? Então fica aqui, ouve, não feche o seu coração, não feche a sua mente. Ouve com muito carinho o que eu tenho para falar. Depois você pensa, se você achar que não vale, você bota no seu bolso furado e tá tudo bem. Continuamos amigos, continuamos amigas, tá bom? Eu só preciso que o seu coração esteja aberto. Eu não estou falando sobre o poder de Deus, que Ele não salvou a nossa alma. Eu não estou falando que Ele não cuida de nós. Porque se Ele cuida dos passarinhos, que não plantam nem colhem, os lírios do campo, Ele não vai cuidar de você? Ele não cuida de mim? Só que isso não tem a ver com o meu poder de decisão, o meu livre-arbítrio. Ele é todo-poderoso. O que Ele quiser fazer, Ele pode. Mas o que eu estou dizendo é que Ele não te prometeu isso. Vamos lá, pensa aqui comigo. A questão das responsabilidades. Se eu falasse aqui para você, olha só, Maria, Deus não vai vir limpar a sua casa. Se você não pegar a vassoura, não pegar a pá e o pano, ele não vai limpar a sua casa. Você ia achar estranho? Não. Você ia falar, claro, Samela, sou eu que tenho que limpar a minha casa. Não é o papel dele. Ou, se eu falasse assim, ô José, ele não vai botar gás no seu carro, não. Se você não for no posto de gasolina, não botar gás, não trocar o pneu, não trocar o óleo, as correntes, ele não vai vir fazer. Aí o José vai falar, claro, Samela, eu não sou nenhum idiota. Eu sei, esse não é o papel dele. Eu cuido daquilo que ele me deu. E agora eu te pergunto, o que ele te deu? A vida. Ele te deu o fôlego da vida. O que mais você quer? O que mais você está esperando? Que ele faça, mas é para você fazer. Carla, se eu falar assim, olha, Deus não vai descer do céu para limpar a fralda do seu filho. Você vai falar assim, ah, eu sei. Eu sei que ele não vai vir. Isso é óbvio, porque esse é o meu papel. E aí, quando eu digo que é o seu papel cuidar do seu lar emocionalmente, quando eu digo que é o seu papel cuidar das suas emoções, cuidar do seu psicológico, você acha que é ele que tem que vir cuidar. Se eu falo que você precisa mudar a sua personalidade, amadurecer, ser uma pessoa mais madura diante da vida, dos acontecimentos, você acha que é ele que tem que vir te amadurecer. Se eu falo, Gisele, você precisa olhar para o seu relacionamento. A sua religiosidade está sendo maior do que o seu relacionamento. Você está olhando mais para fora da sua casa,
mais para os outros do que para os seus. Não é ele que vai vir cuidar do seu esposo e dos seus filhos emocionalmente. Não é ele que vai vir dar atenção e suprir as necessidades. Ser a mulher madura que você precisa ser a mulher sábia que você precisa ser. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não estou aqui para enfiar a faca e rodar, não. Eu não estou aqui para ficar colocando o dedo na ferida. Eu estou aqui para ser uma luz, para iluminar pontos da sua vida, aspectos emocionais que talvez você ainda não esteja conseguindo ver. Esse meu fogo colérico, né? Porque eu sou colérica e o colérico é associado ao fogo, eu quero ser uma tocha, eu quero ser uma lamparina para você. Eu quero que esse meu canal aqui no YouTube, lá no Instagram, seja essa tocha. Não para você ficar lambendo as suas feridas, mas para você ver e resolver. Para você olhar e não terceirizar a resolução daquele problema. Eu estou falando isso com amor. Eu estou falando porque eu estava fazendo isso em determinadas áreas da minha vida e eu sei o quanto eu estava sofrendo. O quanto eu estava frustrada. Porque eu estava terceirizando uma coisa que eu tinha que fazer. Algo que eu precisava cuidar, eu precisava agir, eu precisava colocar a mão na massa. E não Deus. Eu falo isso com cuidado. Eu falo isso com amor. Eu falo isso como uma forma de despertar. Nós podemos viver nessa terra plenamente. Às vezes é passado para a gente, é vendido para nós uma vida de dor e sofrimento. Não estou dizendo que a gente não vai ter aflições. Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Os dias ruins, as coisas ruins acontecem, mas não é tudo sempre ruim. Se você fica repetindo, a vida é muito triste, a vida é muito pesada, muito difícil, é assim que a vida vai ser para você. E muitas vezes é isso que é vendido para nós, para nos aprisionar. Ele nos chamou para a liberdade. Ele não pegou as ovelhas e colocou no aprisco e fechou elas lá. Ele abriu e libertou elas, para elas comerem. Não lavagem nem nada lá dentro do aprisco, mas a grama verdinha. Então saia desse lugar de vítima, saia desse lugar do vitimismo, de ficar sentada na plateia da sua própria vida, vivendo aquilo que os outros dizem que você precisa viver, vivendo a vida que os outros escreveram para você. Pega o papel, pega o livro da sua vida, pega a caneta e escreva o que você quer para a sua vida. O que você quer para as suas emoções, para as suas conquistas internas? O que você quer para o seu psicológico, o seu emocional? O que você quer para a sua família, para o seu marido, para os seus filhos? O que você quer ainda estando nesse mundo? Vamos para a glória? Vamos para a eternidade? Também quero ir. Mas enquanto eu estou aqui, eu estou fazendo valer a pena a minha vida. Eu estou fazendo valer a pena os tesouros que Deus me deu, que são as minhas filhas, o meu marido, essas almas. O que eu estou passando para eles? O que eu estou passando para elas? Uma vida de dor e sofrimento, de amargura, de pessimismo, de melancolia, sempre, toda a vida. Ou eu mostro para elas que a gente pode fazer diferente. Ou eu falo para elas que nós escrevemos a nossa história. Segundo as orientações de Deus, segundo os mandamentos de Jesus, segundo amar ao próximo e a Deus sobre todas as coisas, segundo fazer o bem e não o mal. Sim, com essas orientações, mas eu escrevo a minha história. E eu convido você a escrever a sua história. Do fundo do meu coração, eu espero que esse vídeo tenha falado com você. No mínimo, tenha acendido uma centelha no seu coração. Talvez você precise de um pouco mais de tempo para digerir tudo o que foi falado aqui.
Se necessário, escute mais uma vez, escute de novo. Uma hora você vai entender o que eu estou falando aqui. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas eu tenho certeza que um dia você vai lembrar da Sâmila, que falou para você pegar a caneta e o papel e escrever a sua história. E não ser uma vítima, mas a autora da sua própria vida, enquanto estamos aqui, esperando ele voltar. Se esse vídeo falou com você, ao seu coração, te tocou, melhorou algo na sua vida, compartilhe. Não guarde só para você. Compartilhe. Envie para outras pessoas que você sabe que também precisam desse despertar, que também estão sofrendo, mas não sabem exatamente em que ponto elas devem mexer para que as coisas comecem a acontecer. Deixe o seu like, também coloque aqui nos comentários qual foi a parte que mais te chamou a atenção. Um grande beijo e até a próxima. Deus não vai vir te salvar. Oi, gente. Tô aqui, terminei de tomar banho, penteando o cabelo. E eu tô refletindo sobre algumas coisas, sabe? Muito, assim, que tem transformado a minha própria vida. E eu falei assim, eu preciso compartilhar. Queria fazer um vídeo pro YouTube, compartilhar alguma coisa mais estruturada. Vai vir, farei esse vídeo. Mas a mensagem tá queimando tanto no meu coração, mas tanto que eu falei, precisa ser agora. E eu tô aqui falando com vocês. E o que eu quero falar é que Deus não vai vir te salvar. Como assim, Sâmila? Como ele não vai vir me salvar? Porque ele já veio, ele já morreu e ele já te salvou. Aquilo que ele prometeu, ele já cumpriu. Ele já te deu a vida eterna. Você quer mais o quê? Você quer mais o quê para transformar a sua própria vida? Você quer mais o quê para ser autora da sua história? Ele não vai vir para salvar o seu casamento. Ele não vai vir para mudar a sua maternidade. Ele já te deu todas as ferramentas. Ele já te deu tudo o que você precisava para você fazer o seu papel. Então, você pode falar, nossa, mas Sâmila, você tá falando, jogando essa bomba. Não é. Num primeiro momento, pode parecer que é muito duro, mas é verdade. E é libertador. Você é livre. Ele nos chamou para a liberdade. Você é livre. Você só não está vivendo a sua liberdade. Você só não está usando aquilo que ele te deu. Esperando que ele desça do céu e faça uma coisa que é para você fazer. As suas decisões, as suas posturas, as suas transformações. Eu sei que a vida, muitas vezes, ela não é fácil. Acontecem tantas coisas, que a gente começa até a duvidar da nossa capacidade, a gente começa a duvidar se realmente a nossa vida tá fazendo sentido, se realmente era isso que a gente queria, sabe? Mas eu quero dizer para você que a sua vida pode ser diferente. A sua vida pode ser da maneira que você imagina que pode. O seu casamento, aquilo que você idealizou, aquilo que você sonhou para os seus filhos, pode ser diferente. Eu tô falando para você, confia em mim, pode ser. E tudo começa com uma decisão. A decisão de você ser a escritora da sua própria vida. Não delegar a ninguém. Não sentar na plateia da sua própria vida. Não delegar ao pastor, a líderes religiosos. Não delegar ao seu parceiro, aos seus filhos, à sua mãe, ao seu pai, ao seu chefe. Não delegar a ninguém a responsabilidade que você tem de escrever a própria história da sua vida. Então decida hoje transformar. Dá só o primeiro passo.
Só decide que as coisas vão começar a acontecer, tá bom? Um beijão.